Antes de eu iniciar exatamente, especificamente a parte mais técnica dessa área do laudo de fauna em si, o que vem a ser um laudo, né? Então, um laudo ele é caracterizado como um documento técnico. Então, esse documento técnico ele carrega consigo um parecer. E esse parecer ele precisa ser escrito por um profissional que é técnico na área, seja um laudo médico, seja um laudo de um engenheiro, seja um laudo de um biólogo, seja do profissional técnico que for, desde que ele tenha habilitação para elaborar esse laudo, tá? Então, além dele ter todas as informações que são necessárias e são específicas, por exemplo, para um laudo médico, vai falar sobre uma doença, sobre algum exame que foi feito, alguma característica mais específica, precisa conter a opinião do profissional sobre aquilo. Se esse laudo ele é favorável, se ele é desfavorável, se ele traz alguma informação que precise, né, de uma relevância um pouquinho maior, se ele traz, por exemplo, no caso do laudo de fauna, se ele é o lugar onde foi feito esse laudo, ele tem uma espécie que é ameaçada, se ela é uma espécie de importância para alguma área. Então, precisa ter toda essa informação, tá? O que vem a ser a fauna silvestre? O que é considerado como o grupo da fauna silvestre? É basicamente todos os animais que não são domesticados, que não é gato, que não é cachorro, que não são aqueles animais que a gente convencionalmente tem em casa, né? Então, ela é composta basicamente por animais que são vertebrados, que é um grupo bastante grande, que vem a ser o grupo das aves, dos mamíferos, né, dos répteis, anfíbios e também dos peixes. A gente não desconsidera para a elaboração de um laudo de fauna o grupo dos invertebrados, que são insetos, crustáceos e outros animais desse grupo. Geralmente, quando se faz um laudo de fauna, a gente considera o conjunto, se há a presença desses animais, se há a presença só de vertebrado, só de invertebrado. Então, tudo isso ele faz parte da informação que precisa conter nesse laudo. E qual que é a importância desse grupo de seres vivos para a área do licenciamento ambiental? Então, a gente sabe que a função da fauna silvestre ela não é somente para que a gente saiba que existe uma espécie X, uma espécie Y em algum lugar, né? Cada um desses seres vivos, a gente entendendo que dentro de um ecossistema, cada ser vivo tem uma função, a gente sabe que tanto as plantas, quanto o micro-organismo, quanto esses animais que eu posso dizer para vocês de maior porte, né, tem função de polinização, por exemplo, né? Sem a polinização, a gente sabe que nenhuma das plantas, nem alimento hoje existiria, e principalmente a parte da dispersão de semente, né? Então, a gente sabe que existem alguns animais que no momento em que eles se alimentam de alguma planta com semente, possivelmente isso vai ser disperso depois, né? No momento em que esse animal ele deixar os rastros na forma de fezes pelo caminho. Então, é bastante importante a gente reconhecer que esse grupo, por mais que muitas vezes para alguns empreendimentos, o pessoal não leva muito em consideração, acha que é algo muito simples. Vamos só fazer um documento e dizer que não tem. Não é assim, né? A gente precisa considerar que tem uma função ecológica ali, dentro de um sistema, dentro de um sistema ecológico, e tem uma função específica que faz com que aquele ambiente se mantenha em equilíbrio ou não.